Quantas vezes você saiu de uma conversa sentindo que perdeu o controle, que por mais certo que estivesse, as palavras simplesmente não saíam do jeito que queria? Esse vídeo é sobre virar esse jogo. Hoje você vai descobrir um princípio simples, mas poderoso, que te dará vantagem em qualquer conversa calorosa, mesmo quando o outro estiver tentando te desestabilizar. Aqui não falaremos sobre responder melhor ou vencer discussões. Vamos falar sobre como manter o poder emocional nas suas mãos, como se posicionar sem perder a calma e fazer com que o outro te respeite naturalmente. Você vai entender por que algumas pessoas sempre parecem estar no comando e como você pode se tornar uma delas. Então, se você já se cansou de ser mal interpretado, de perder a paciência ou de sair frustrado de uma conversa tensa, esse vídeo é para você. Fique até o final, porque as estratégias que você vai aprender aqui não apenas mudarão a forma como você conversa, mas também como você é percebido por todos ao seu redor. Não perca tempo, mude a trajetória da sua vida com esse guia estoico prático. Assista o vídeo até o final e depois veja o link no comentário fixado. Sabe por que algumas pessoas parecem ter um poder quase invisível nas conversas mais tensas? É como se nada as abalasse. Podem ser atacadas, criticadas ou provocadas, e mesmo assim elas permanecem firmes, calmas e no controle. Isso não é sorte, nem dom natural. É estratégia emocional. O segredo silencioso que faz alguns sempre saírem por cima, enquanto outros se perdem no calor do momento. A verdade é que a maioria das pessoas entra em uma conversa querendo provar que está certa. Elas se apressam para responder, para rebater, para defender o próprio ponto de vista. Mas é justamente aí que o controle escapa. Quando você age pela emoção, entrega o poder nas mãos de quem te provocou. É como dar o volante da conversa para quem quer te tirar da estrada. O segredo dos que dominam o diálogo é simples. Eles não lutam por controle, eles mantêm o controle. Enquanto o outro se exalta, eles observam. Enquanto o tom sobe, eles permanecem serenos. E essa serenidade causa um impacto silencioso. O tipo de impacto que faz o outro se sentir pequeno, desarmado, desconfortável. Porque quem controla as próprias emoções automaticamente domina o ambiente. Pense por um instante. Quantas vezes você se arrependeu por ter falado demais? Quantas discussões poderiam ter terminado melhor se você tivesse apenas respirado e esperado alguns segundos antes de responder? Essas pequenas pausas são armas poderosas. O tempo que o outro usa para te provocar pode ser o tempo que você usa para pensar estrategicamente. Os que sempre saem por cima entendem que conversar não é reagir, é conduzir. Eles sabem o momento de falar, o tom certo e principalmente quando o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Não é sobre vencer a discussão, é sobre não permitir que o outro dite o ritmo dela. Quando você se recusa a ser arrastado pelo caos, o outro se perde, tentando te desequilibrar. E o mais curioso é que, quando você começa a agir assim, as pessoas passam a te tratar diferente. Elas percebem que não conseguem mais te provocar, que suas palavras não te tiram do eixo. Aos poucos, o respeito nasce naturalmente. O poder muda de lado e, dessa vez, está com você. Esse é o segredo que poucos percebem. O verdadeiro domínio não vem da força, mas do autocontrole disfarçado de calma. Quem aprende a dominar as próprias emoções se torna imbatível, porque nada que venha de fora é capaz de quebrar o que está sólido por dentro. É isso que te fará sair por cima, não só em conversas, mas em qualquer situação da vida. Você começa a perceber que o jogo muda completamente quando passa a agir com essa consciência. As pessoas que antes te desestabilizavam, agora ficam desconcertadas diante da sua tranquilidade. Elas esperam o mesmo padrão de reação, a mesma explosão emocional, mas o que encontram é alguém diferente,
alguém que aprendeu a transformar o impulso em domínio. Isso confunde, desarma e inverte a posição de poder. Quem entende esse segredo não fala para convencer, fala para impactar. Cada palavra é pensada, cada silêncio é calculado, e isso cria uma atmosfera de respeito automático. O outro sente que não está diante de alguém comum. Ele percebe que, por mais que tente te tirar do controle, não vai conseguir. E é exatamente nesse momento que o poder muda de mãos, quando a calma passa a ser sua maior força. Mas é importante entender, manter o controle não significa ser frio ou indiferente. Significa escolher suas batalhas e não permitir que qualquer palavra dita no calor do momento defina sua postura. É sobre saber quem você é e não se perder tentando provar isso. Porque quem precisa provar demais ainda duvida de si mesmo. A partir do momento em que você domina essa arte, as discussões deixam de ser armadilhas emocionais. Você começa a ver o outro se perder tentando te atingir, e enquanto ele desaba, você cresce. É um jogo silencioso, onde a vitória não é quem fala mais alto, mas quem sai com a consciência leve e o respeito intacto. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Aquela raiva que antes subia rápido começa a perder força. As provocações passam a soar pequenas, e o que antes te desestabilizava agora só te faz sorrir por dentro. É o sinal de que você evoluiu, de que se tornou dono do próprio temperamento, algo que poucos conseguem ser. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas quando você entende o poder disso, nada mais é igual. Você para de reagir e começa a escolher. Para de se defender e começa a conduzir. E quando você passa a conduzir, o mundo inteiro começa a te ouvir de forma diferente. No fim, o segredo que faz alguns sempre saírem por cima é esse. Eles não precisam vencer o outro. Eles apenas se recusam a perder o controle de si mesmos. Porque no campo das emoções, quem permanece calmo já está vencendo. E quando você aprende isso, nenhuma conversa, por mais calorosa que seja, tem o poder de te derrubar. Muita gente perde o controle em uma conversa calorosa antes mesmo de perceber. E o motivo é simples, a pressa em se defender. Assim que se sente atacada, a pessoa tenta se justificar, explicar, provar algo, e é exatamente nesse instante que ela entrega o poder. É o reflexo natural de quem quer ser compreendido, mas essa urgência é o primeiro sinal de fraqueza que o outro percebe. E quando o outro percebe, ele domina. Pense nisso. Toda vez que você tenta se justificar rápido demais, está dizendo, sem palavras, que foi atingido, que o outro disse te afetou. E quando a outra pessoa percebe essa brecha, ela aperta mais. Ela eleva o tom, insiste no ponto, e de repente você já não está mais conversando, está se defendendo. E quem se defende demais, perde o respeito. O segredo está em inverter esse jogo mental. Em vez de tentar provar algo, mantenha o olhar firme e o tom calmo. Não apresse a resposta. O silêncio, nesses momentos, é como uma parede que o outro não consegue atravessar. Ele espera uma reação, mas não recebe. E essa ausência de resposta enfraquece quem tenta te provocar. Porque quem esperava o caos encontra equilíbrio. É aqui que a maioria se confunde. Acredita que responder rápido mostra confiança, quando na verdade mostra descontrole. A confiança verdadeira vem de quem sabe esperar, de quem entende que uma conversa não é um duelo de palavras, mas um teste de domínio interno. E quem domina a própria reação tem o poder de guiar o rumo da interação, mesmo em silêncio. Quantas vezes você percebeu que, ao tentar explicar demais, acabou piorando a situação? Que quanto mais falava, menos era ouvido. Isso acontece porque a explicação exagerada soa como desespero. As pessoas não respeitam quem se esforça demais para ser entendido. Elas respeitam quem fala pouco, mas com firmeza. É por isso que os mais sábios não correm para responder.
Eles sabem que o poder está no intervalo entre o que ouvem e o que dizem. Esse pequeno espaço é onde o autocontrole mora. E quanto mais você domina esse intervalo, mais você se torna inacessível emocionalmente. O outro pode até tentar te desestabilizar, mas não encontra mais onde te atingir. E é justamente isso que separa os que são lembrados com respeito dos que são esquecidos após uma briga. Quem controla o primeiro impulso, controla o rumo da conversa inteira. Por isso, o próximo passo é aprender a transformar o silêncio em uma arma estratégica. Uma habilidade que, quando usada da forma certa, faz qualquer provocador recuar. A maioria das pessoas encara o silêncio como um vazio desconfortável. Numa conversa acalorada, ele parece até um sinal de fraqueza. Mas, para quem entende o jogo psicológico, o silêncio é um instrumento poderoso e, quando usado com inteligência, se transforma em uma verdadeira arma de respeito. Não responder de imediato não é perder espaço, é construir domínio. Quando você pausa antes de falar, faz o outro refletir sobre o que acabou de dizer. Essa pausa desconcerta, cria tensão e, muitas vezes, obriga a pessoa a preencher o espaço com explicações desnecessárias. É nesse momento que ela revela inseguranças, contradições e pontos fracos. Enquanto isso, você continua no controle, sem precisar levantar a voz nem se defender. O silêncio, bem colocado, não é passividade, é estratégia. Ele transmite calma, confiança e superioridade emocional. Mostra que você não está reagindo por impulso, mas escolhendo suas palavras com precisão. Quem está do outro lado percebe essa postura e começa a perder a agressividade, porque sente que o seu centro não pode ser abalado. Quantas vezes você já caiu na armadilha de responder rápido demais e depois se arrependeu? Quantas discussões poderiam ter tomado outro rumo se, no lugar de uma resposta impulsiva, tivesse existido apenas uma pausa estratégica? Essa pausa é o seu escudo. Ela não apenas te protege, mas também enfraquece o ataque do outro. Os que dominam essa técnica parecem grandes, mesmo em silêncio. Eles não estão desesperados para vencer a conversa, estão focados em conduzi-la. Cada pausa é uma mensagem silenciosa. Eu não estou no seu ritmo, você está no meu. Essa inversão muda completamente a dinâmica e cria um novo padrão de respeito. O segredo é usar o silêncio de forma consciente, não como fuga. É manter contato visual firme, postura ereta e um semblante tranquilo, enquanto o outro se desgasta falando. Esse conjunto transmite força e deixa claro que você não é alguém fácil de desestabilizar. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Em pouco tempo, aquele desconforto inicial do silêncio desaparece e o que fica é uma sensação de poder silencioso. Você passa a controlar não só suas reações, mas o ritmo da conversa inteira. Algo que poucos dominam, mas que todos respeitam quando presenciam. Depois que você aprende a dominar o silêncio, surge o próximo passo natural: controlar a voz. Porque não adianta saber o momento de falar se, quando fala, sua voz entrega nervosismo, raiva ou insegurança. O tom é o primeiro sinal de autoridade numa conversa, e quem aprende a usá-lo corretamente conquista respeito sem precisar elevar o volume. A voz tem o poder de mudar completamente a atmosfera de uma discussão. Quando você fala devagar, com firmeza e sem pressa, transmite a sensação de que está no comando. O outro percebe isso de maneira inconsciente. Ele sente que você não está reagindo ao calor do momento, mas conduzindo o diálogo com plena consciência. É por isso que os líderes, os negociadores e as pessoas que inspiram confiança quase nunca gritam. Eles falam pouco, mas cada palavra tem peso. O erro mais comum é achar que força se demonstra no volume. Quem levanta a voz perde o respeito, porque mostra que precisa gritar para ser ouvido.
A força verdadeira está no tom baixo e controlado, aquele que obriga o outro a se calar para prestar atenção. Quando a sua fala se torna pausada e confiante, o ambiente inteiro se ajusta ao seu ritmo. Controlar a voz é mais do que técnica, é emocional. Significa não permitir que a raiva entre nas suas palavras. Significa aprender a respirar, a pausar e a escolher a entonação certa para cada momento. Quando a emoção não governa sua fala, você deixa de reagir e começa a direcionar. E quem direciona, inevitavelmente, lidera. Repare em como as pessoas respeitam quem fala de forma calma, mas convicta. Elas param para ouvir porque há algo magnético nessa tranquilidade. A mente humana associa voz estável com segurança e segurança com poder. Por isso, toda vez que você consegue manter a compostura e expressar firmeza sem agressividade, está, na prática, ganhando terreno psicológico. Outro detalhe poderoso: quando você fala menos, suas palavras ganham valor. As pessoas passam a prestar mais atenção porque sabem que quando você fala, a propósito, essa economia de palavras cria um ar de mistério e sabedoria. Em um mundo onde todos querem falar ao mesmo tempo, quem domina a voz se destaca naturalmente. E é aí que tudo se conecta: o silêncio, o tom e o ritmo. Essas três ferramentas juntas constroem uma presença imponente, mesmo sem esforço. O próximo passo, então, é entender como observar o outro, ler seus gestos, intenções e fragilidades, antes mesmo que ele perceba, porque quem observa com atenção responde com precisão. Agora que você já domina o silêncio e aprendeu a controlar a voz, vem uma das habilidades mais sutis e poderosas de todas: a observação fria. Essa é a arte de perceber tudo o que está acontecendo ao seu redor, sem deixar que suas emoções interfiram. É como assistir à conversa de fora, mesmo estando dentro dela. E quem faz isso passa a enxergar o que a maioria nem percebe: o que o outro sente, o que esconde e até o que teme. A observação fria não é apenas olhar, é analisar com calma. Quando você presta atenção no tom, na postura e nas pausas de quem está falando, descobre o estado emocional dele sem que ele precise dizer uma palavra. O nervoso se revela nas mãos inquietas, o inseguro evita o olhar, o manipulador fala demais para disfarçar o próprio desequilíbrio. Tudo está ali, visível para quem aprendeu a observar com frieza. O erro de muita gente é tentar responder antes de entender o que está acontecendo. Enquanto o outro fala, a pessoa já está preparando a defesa, e nesse processo perde detalhes valiosos. A verdadeira inteligência está em ouvir por inteiro, sem pressa. Cada palavra, cada gesto, cada microexpressão é um mapa, e quando você aprende a ler esse mapa, o poder muda de lugar. Observar friamente te dá uma vantagem psicológica enorme, porque o outro nunca saberá o quanto você percebeu. Ele pensa que está controlando o rumo da conversa, mas é você quem está decifrando suas intenções. E o melhor, sem precisar dizer nada. Essa postura desperta respeito e até medo em alguns, porque eles sentem que não conseguem te enganar. Ser observador não é ser distante, é ser estratégico, é se manter emocionalmente neutro enquanto avalia o cenário. Isso te permite escolher o momento exato de agir, o tom certo, a resposta mais eficaz. Quem reage por impulso perde a chance de perceber as fraquezas do outro, mas quem observa com paciência enxerga o ponto certo para virar o jogo. Quanto mais você pratica essa técnica, mais clara se torna a diferença entre ver e entender. Você começa a notar padrões nas pessoas, como elas mudam o tom quando estão mentindo, como desviam o olhar quando estão sendo pressionadas, como tremem na voz quando perdem a segurança, e com o tempo, essa percepção se torna natural, quase instintiva.
E é aí que você entende por que os que observam mais falam menos, porque já entenderam tudo antes mesmo do outro terminar a frase. A observação fria é a base da sabedoria prática. Você não reage, você lê. Não se precipita, você entende. E quando você entende o outro melhor do que ele mesmo, está pronto para transformar qualquer emoção em estratégia. Depois de aprender a observar com calma, é hora de dar o passo mais decisivo: transformar emoção em estratégia. Porque no fundo, ninguém é feito de gelo. Em conversas tensas, a raiva sobe, o orgulho fala alto e o coração acelera. Mas o verdadeiro diferencial está em não deixar que essas emoções decidam por você, e sim em usá-las como combustível para agir com inteligência. A maioria das pessoas explode ou se cala demais quando sente raiva. Ambas as reações são formas de perder o controle. O segredo é outro: canalizar a energia emocional em foco. Quando você direciona o que sente para fortalecer sua postura, a emoção deixa de ser inimiga e se torna aliada. A raiva, por exemplo, pode te dar firmeza na voz. O medo pode te deixar mais atento. A frustração pode te empurrar para o autocontrole. Tudo depende de como você usa o que sente. Imagine a diferença entre quem grita e quem canaliza o mesmo impulso para um olhar firme, uma fala pausada, uma resposta que desmonta o outro sem elevar o tom. É isso que significa usar emoção com propósito. Você não reprime o que sente, você direciona. E quando faz isso, o outro sente que há força por trás da sua calma e não fraqueza. Em qualquer conversa acalorada, o que mais causa impacto não é o que se diz, mas a energia com que se diz. Se a sua emoção estiver sob comando, suas palavras ganham peso. O outro percebe que há uma convicção real, não um desabafo. E quando essa energia é controlada, você se torna alguém difícil de enfrentar, porque fala com firmeza e serenidade ao mesmo tempo. É importante lembrar que dominar as emoções não é fingir que não sente nada. É sentir tudo, mas escolher como reagir. É olhar para a própria raiva e dizer: você vai trabalhar para mim, não contra mim. Essa inversão é o que separa quem se perde nas emoções de quem as usa como ferramenta de poder. As pessoas emocionalmente inteligentes sabem que a calma é a forma mais alta de força. Elas não precisam explodir para mostrar autoridade. Sua presença já transmite segurança. E quanto mais praticam, mais natural isso se torna. Não é sobre se conter, é sobre canalizar com consciência. E essa consciência muda completamente o rumo das conversas e da vida. Quando você domina essa arte, nenhuma provocação te controla mais. Você deixa de ser jogado de um lado para o outro por palavras alheias. Passa a enxergar cada emoção como um sinal, não como uma sentença. E isso te torna estrategista, não reativo. No próximo passo, você vai entender o que é talvez o ponto mais decisivo de todos. Nunca mostrar que está ofendido, mesmo quando o outro faz de tudo para te tirar do eixo. Depois de aprender a observar com calma, é hora de dar o passo mais decisivo: transformar emoção em estratégia. Porque no fundo, ninguém é feito de gelo. Em conversas tensas, a raiva sobe, o orgulho fala alto e o coração acelera. Mas o verdadeiro diferencial está em não deixar que essas emoções decidam por você, e sim em usá-las como combustível para agir com inteligência. A maioria das pessoas explode ou se cala demais quando sente raiva. Ambas as reações são formas de perder o controle. O segredo é outro: canalizar a energia emocional em foco. Quando você direciona o que sente para fortalecer sua postura, a emoção deixa de ser inimiga e se torna aliada. A raiva, por exemplo, pode te dar firmeza na voz. O medo pode te deixar mais atento. A frustração pode te empurrar para o autocontrole. Tudo depende de como você usa o que sente.
Imagine a diferença entre quem grita e quem canaliza o mesmo impulso para um olhar firme, uma fala pausada, uma resposta que desmonta o outro sem elevar o tom. É isso que significa usar emoção com propósito. Você não reprime o que sente, você direciona. E quando faz isso, o outro sente que há força por trás da sua calma e não fraqueza. Em qualquer conversa acalorada, o que mais causa impacto não é o que se diz, mas a energia com que se diz. Se a sua emoção estiver sob comando, suas palavras ganham peso. O outro percebe que há uma convicção real, não um desabafo. E quando essa energia é controlada, você se torna alguém difícil de enfrentar, porque fala com firmeza e serenidade ao mesmo tempo. É importante lembrar que dominar as emoções não é fingir que não sente nada. É sentir tudo, mas escolher como reagir. É olhar para a própria raiva e dizer: você vai trabalhar para mim, não contra mim. Essa inversão é o que separa quem se perde nas emoções de quem as usa como ferramenta de poder. As pessoas emocionalmente inteligentes sabem que a calma é a forma mais alta de força. Elas não precisam explodir para mostrar autoridade. Sua presença já transmite segurança. E quanto mais praticam, mais natural isso se torna. Não é sobre se conter, é sobre canalizar com consciência. E essa consciência muda completamente o rumo das conversas e da vida. Quando você domina essa arte, nenhuma provocação te controla mais. Você deixa de ser jogado de um lado para o outro por palavras alheias. Passa a enxergar cada emoção como um sinal, não como uma sentença. E isso te torna estrategista, não reativo. No próximo passo, você vai entender o que é talvez o ponto mais decisivo de todos. Nunca mostrar que está ofendido, mesmo quando o outro faz de tudo para te tirar do eixo. Chega um momento em toda conversa difícil em que alguém tenta te atingir. Pode ser uma ironia, uma provocação ou um comentário feito só para ver sua reação. E é nesse instante que a maioria entrega o jogo, se ofende. A expressão muda, o tom da voz denuncia, e o outro percebe que acertou o alvo. O problema é que, a partir daí, você não está mais controlando a conversa, está apenas reagindo a ela. Mostrar ofensa é um dos maiores sinais de vulnerabilidade emocional. É como entregar para o outro o mapa de onde te dói. E quem busca te desestabilizar nunca desperdiça essa informação. Por isso, a regra de ouro é clara. Por mais provocante que seja a situação, mantenha o semblante sereno. Quando nada no seu rosto denuncia incômodo, o poder de quem tenta te atingir evapora instantaneamente. As pessoas emocionalmente fortes não precisam provar que não se abalaram, elas simplesmente não demonstram. E isso é o que mais desarma o outro. Ele esperava ver irritação, raiva ou ressentimento, mas encontra indiferença. Essa frieza emocional causa mais impacto do que qualquer resposta afiada. É o silêncio do ofendido que perdeu o poder. Mas é claro que isso exige treino. Somos naturalmente inclinados a reagir, a querer nos defender quando algo nos fere. Só que, na prática, quem reage primeiro é quem mais se enfraquece. O segredo está em adiar a resposta emocional até que ela perca força. Quando você respira fundo e deixa o impulso passar, o poder retorna às suas mãos. E o mais curioso é que, quando você para de demonstrar ofensa, os ataques diminuem. Isso porque o agressor só insiste quando sente que está causando efeito. Quando percebe que suas palavras não te movem, ele perde o interesse. A indiferença é o golpe mais inteligente que se pode dar. É o veneno que o outro bebe, achando que foi você quem perdeu. Com o tempo, essa postura começa a moldar a maneira como as pessoas te tratam. Elas passam a medir as palavras antes de te enfrentar, porque sabem que você não é o tipo de pessoa que se desequilibra facilmente. E essa reputação vale mais do que qualquer discurso, porque transmite força, mesmo quando você está em silêncio.
A partir desse ponto, você não apenas domina suas reações, você dita o clima da conversa, e esse domínio te prepara para o próximo nível. Aprender a devolver o ataque com inteligência, sem agressividade, usando uma das ferramentas mais eficazes de todas: as perguntas estratégicas, que mudam completamente o rumo do diálogo. Quando alguém te ataca, a reação mais comum é se defender, mas quem domina o jogo emocional faz o oposto. Em vez de rebater, pergunta. Essa é uma das técnicas mais elegantes e eficazes para inverter uma situação tensa, porque enquanto a defesa te coloca em posição inferior, a pergunta transfere a pressão para o outro lado. É como se você virasse um espelho e fizesse o próprio provocador se confrontar com o que disse. As perguntas têm um poder psicológico que poucos percebem. Quando você pergunta, obriga o outro a pensar, a justificar, a se explicar. E nesse processo, ele perde a força da emoção e cai na racionalidade. Por que você pensa assim? Ou, o que te faz acreditar nisso? Parecem simples, mas desarmam qualquer tentativa de ataque, porque forçam o outro a sair do campo do impulso e entrar no campo da lógica, um terreno que normalmente ele não domina. A verdadeira inteligência está em não devolver o fogo com fogo, e sim com curiosidade aparente. Quando o outro percebe que você não está reagindo, mas analisando, ele se sente observado, estudado, e isso causa desconforto. Ele esperava resistência, não controle. Esperava uma discussão, e o que encontra é calma e questionamento. Essa quebra de expectativa é o que faz você ganhar terreno, sem precisar elevar o tom. O segredo é escolher perguntas curtas e diretas. Não ironize, não provoque. Pergunte com serenidade, como quem busca entender. O impacto vem justamente da naturalidade com que você fala. Porque enquanto o outro esperava um embate, você o coloca em posição de explicação. E quanto mais ele tenta justificar o ataque, mais fraco ele se torna diante da própria incoerência. Essa técnica é especialmente poderosa quando a conversa está tensa. Em vez de retrucar, respire e devolva uma pergunta. Você notará que o outro perde o ritmo, se confunde, tenta reorganizar o pensamento. Nesse momento, a vantagem é sua. Você sai do papel de alvo e se torna quem conduz. Com o tempo, isso se transforma em uma habilidade quase automática. Você deixa de ser o tipo de pessoa que reage e passa a ser aquela que provoca reflexão. E quem faz o outro pensar, domina a conversa sem esforço. Não é sobre manipular, é sobre conduzir com inteligência emocional, mostrando que quem tem calma também tem o poder. E a partir daqui surge um novo nível de percepção. Quando você aprende a fazer o outro se expor, começa a identificar com facilidade os pontos frágeis dele. E esse é o próximo passo. Aprender a enxergar as vulnerabilidades escondidas por trás das palavras e atitudes. Toda pessoa revela mais do que imagina quando fala. Um olhar desviado, um tom que vacila, uma respiração acelerada. Tudo é pista. Identificar o ponto fraco do outro não é sobre atacar, é sobre entender o terreno onde você está pisando. É perceber, de maneira silenciosa, o que realmente incomoda, o que ameaça e o que faz o outro perder a estabilidade emocional. Essa leitura te coloca à frente, porque quem compreende o que o outro sente, domina o ritmo da conversa. Os sinais de fraqueza são sutis, mas claros para quem sabe observar. A pessoa que repete demais uma ideia está tentando se convencer do que diz. Quem muda o assunto de repente está fugindo de algo que não quer encarar. Já aquele que fala alto demais, muitas vezes, está mascarando insegurança. Cada gesto, cada hesitação é uma janela aberta para entender o que o outro teme mostrar. Aprender a ler esses detalhes é uma vantagem enorme, porque te permite ajustar sua postura sem precisar dizer nada.
Se o outro tenta impor autoridade, você responde com serenidade. Se ele demonstra nervosismo, você mantém a calma. Essa diferença de energia cria uma hierarquia invisível e o controle passa naturalmente para o lado mais estável, o seu. É importante, porém, usar essa habilidade com sabedoria. Não se trata de expor ou humilhar o outro, e sim de usar o conhecimento emocional como ferramenta de direção. Quando você entende o que desestabiliza o interlocutor, consegue guiar o diálogo com leveza, sem cair nas armadilhas da provocação. Você se torna o estrategista invisível, aquele que não precisa reagir porque já previu o próximo movimento. Essa percepção também impede que você seja manipulado. Quando alguém tenta te pressionar, mas você identifica o verdadeiro motivo por trás da atitude, o jogo muda. Você deixa de levar a discussão para o campo emocional e mantém o controle na razão. E quando o outro percebe que não consegue te atingir, o ataque perde sentido. Com o tempo, essa leitura se torna natural. Você começa a notar as microexpressões, o desconforto disfarçado, a diferença entre o que é dito e o que é sentido. E quanto mais atento estiver, mais fácil fica se manter no comando sem precisar se impor. A força de quem enxerga o invisível está justamente em não precisar demonstrar poder. Ele simplesmente é sentido. E quando você domina essa habilidade, o próximo passo se torna ainda mais poderoso: usar o espelho psicológico. Uma técnica sutil e estratégica que faz o outro se ver refletido no próprio comportamento e, sem perceber, ajustar o tom, o ritmo e até a energia da conversa ao seu. Em toda conversa acalorada, existe um inimigo silencioso, o orgulho. É ele que transforma um simples diálogo em um campo de guerra. Quando o outro quer vencer, ele eleva o tom, interrompe, tenta impor domínio. Nesse momento, qualquer tentativa de confronto direto só alimenta o fogo. É aí que entra uma das táticas mais inteligentes que existem: a estratégia do espelho. Essa técnica consiste em refletir o comportamento do outro, mas de forma controlada e sutil. Se ele fala rápido, você desacelera. Se ele aumenta o tom, você baixa. Se ele tenta impor autoridade, você responde com serenidade e postura firme. É como se, inconscientemente, você mostrasse a ele o quanto está desequilibrado, e quando ele se vê refletido, perde força. O espelho psicológico não é provocação, é direção. Ele faz o outro perceber, sem que você precise dizer que está exagerando. É um jogo silencioso onde a calma derrota o impulso. Essa inversão cria desconforto, porque o agressivo se sente exposto diante da sua tranquilidade. E o desconforto é o primeiro passo para o controle emocional mudar de mãos. Quando você aplica essa técnica, a energia da conversa se ajusta naturalmente. Aos poucos, o tom agressivo perde intensidade. O outro começa a te acompanhar, mesmo sem perceber. É o poder da influência sutil. Você não comanda pela força, mas pela presença. Sua calma funciona como um espelho que obriga o outro a se equilibrar. Pense nos grandes líderes e negociadores. Eles não impõem respeito gritando, impõem refletindo equilíbrio. Quem está no controle não precisa provar que está. Essa sutileza é o que torna a estratégia do espelho tão eficaz. Ela muda o comportamento alheio sem gerar resistência, porque o outro acredita que está agindo por conta própria. Mas para que funcione, é essencial manter uma postura emocional sólida. Se você deixar o orgulho reagir, perde o espelho e entra no jogo do outro. Por isso, essa técnica é também um exercício de domínio interno. Enquanto ele tenta te arrastar para o caos, você o puxa para a razão. Quem mantém o eixo, vence sem lutar. E quando você aprende a espelhar com inteligência, percebe que não precisa mais discutir, basta existir com equilíbrio.
O próximo passo é justamente entender como a indiferença pode ser usada como a forma mais sofisticada de poder, uma arma silenciosa que desarma até os mais provocadores. Depois que você domina o espelho, vem o nível mais avançado do controle emocional, a indiferença estratégica. Essa é a arma mais poderosa em qualquer conversa tensa, porque ela tira do outro o combustível emocional. Quem tenta te provocar precisa da tua reação, e quando não a encontra, desaba sozinho. A indiferença é o golpe mais silencioso e devastador, porque mostra que você já venceu sem precisar lutar. Ser indiferente não é ser frio, é não ser controlado. É quando você entende que nem toda opinião merece resposta, nem toda provocação merece atenção. A pessoa tenta te desestabilizar, lança comentários, busca um ponto fraco, e tudo que recebe de volta é calma. Essa serenidade irrita mais do que qualquer resposta agressiva. O outro sente que perdeu o domínio, que suas palavras não têm efeito. A mente humana tem uma necessidade profunda de ser validada. Quando alguém percebe que não te afeta, o orgulho dela se despedaça. E é exatamente isso que te dá vantagem: o poder de não reagir onde todos reagiriam. Enquanto o outro se desgasta tentando arrancar uma reação, você economiza energia e reforça sua imagem de força. Mas atenção, indiferença não é silêncio arrogante, é presença controlada. É olhar nos olhos sem hostilidade, manter o tom sereno e demonstrar pela postura que nada te atinge. Isso confunde, porque o outro esperava um oponente inflamado e encontra alguém inabalável. A ausência de reação se transforma em autoridade natural. Quem domina essa técnica começa a perceber o quanto o mundo reage ao emocional. E quanto mais o ambiente se agita, mais o indiferente se destaca. As pessoas passam a te ver como alguém confiável, difícil de manipular e impossível de desequilibrar. Isso cria uma aura de respeito silencioso, o tipo de respeito que não precisa ser exigido. A indiferença também serve como proteção. Ela impede que você absorva a negatividade do outro. Ao não reagir, você não se conecta à energia do conflito. É como se uma barreira invisível te separasse do caos alheio. E quanto mais você pratica, mais se torna imune ao drama, à provocação e às manipulações sutis do dia a dia. Quando você domina esse jogo, tudo muda. Você deixa de ser reativo e passa a ser observador. Deixa de tentar convencer e passa a inspirar respeito. E essa postura te leva ao próximo ponto, essencial para quem busca equilíbrio real. Como se recuperar quando perder a linha? Porque por mais que sejamos fortes, até os mais centrados podem ser pegos de surpresa. Mesmo quem treina o autocontrole pode, em algum momento, se desequilibrar. Somos humanos e há situações que atingem pontos sensíveis. Mas o verdadeiro diferencial não está em nunca perder o controle, está em saber retomá-lo com elegância e rapidez. Esse é o ponto que separa o emocionalmente maduro do impulsivo. Porque errar é natural, mas permanecer no erro é escolha. Quando você percebe que se exaltou, o primeiro passo é reconhecer internamente, sem culpa. A maioria tenta disfarçar, continuar discutindo, se justificando e só afunda mais. O segredo está em admitir para si mesmo que se deixou levar e imediatamente desacelerar. Respire fundo, olhe firme e recue emocionalmente, mesmo que continue falando. Essa pausa é o primeiro sinal de retomada. O segundo passo é ajustar o tom. Uma voz serena depois de uma explosão causa impacto. Ela quebra o ritmo da tensão e mostra de forma silenciosa que você voltou ao comando. Quem estava te atacando percebe essa mudança e, mesmo sem entender o motivo, começa a baixar a guarda. O respeito retorna quando a serenidade reaparece. O terceiro passo é não tentar se justificar. O impulso de explicar por que se irritou é um erro comum.
e enfraquece sua imagem. O silêncio estratégico é muito mais eficaz. Deixe o ambiente se reorganizar, observe o outro e fale apenas quando for realmente necessário. A calma depois da tempestade é o que reforça sua autoridade. Lembre-se, o controle emocional não é a ausência de emoção, é a capacidade de se reconstruir rápido. Cada vez que você recupera o equilíbrio, sua mente aprende a reagir melhor na próxima vez. A raiva dura menos, o orgulho fala mais baixo e o autocontrole se fortalece como um músculo que cresce com o uso. E o mais interessante é que, quando você mostra essa capacidade de retorno, as pessoas te percebem de outra forma. Elas entendem que sua serenidade não é máscara, é disciplina. E disciplina inspira respeito, porque demonstra que você não é escravo do momento. Você sente, mas escolhe. Dominar esse processo é o que te transforma em alguém emocionalmente sólido. E uma vez que você aprende a se recompor, surge a habilidade seguinte, uma das mais poderosas de todas: usar o domínio do ambiente a seu favor, transformando cada detalhe físico e emocional em um aliado silencioso. Toda conversa acontece dentro de um ambiente, e o ambiente fala, mesmo quando ninguém abre a boca. A forma como você se posiciona, o tom de voz, o espaço que ocupa, o olhar que mantém, tudo isso comunica poder ou submissão. Saber controlar o cenário ao seu redor é uma das habilidades mais subestimadas, mas também uma das mais decisivas para quem deseja ter vantagem em situações tensas. O primeiro detalhe é a postura. Quem se curva, cruza os braços ou evita o olhar transmite insegurança, mesmo que esteja dizendo algo certo. Já quem mantém o corpo ereto, respira com calma e sustenta o olhar firme, impõe presença sem esforço. Essa linguagem corporal silenciosa faz com que o outro te perceba como alguém confiante, e o respeito começa a surgir antes mesmo das palavras. Outro ponto crucial é o espaço. Em discussões presenciais, aproxime-se lentamente, sem invadir. Mantenha a distância ideal para transmitir segurança, mas sem parecer agressivo. O equilíbrio entre firmeza e serenidade cria uma energia de controle absoluto. Quem domina o ambiente físico também domina o psicológico, porque o outro, inconscientemente, se adapta à tua postura. O olhar é uma ferramenta poderosa, mas deve ser usado com sabedoria. Olhar fixamente pode intimidar, enquanto desviar demais transmite fragilidade. O segredo é manter o olhar calmo e constante, mostrando atenção, não desafio. Isso transmite autoridade emocional. Aquela sensação de que você está completamente consciente do que acontece ao redor e nada te abala. Até o tom e o ritmo da fala fazem parte do ambiente. Quando tudo está tenso, fale devagar. A pausa entre as palavras força o outro a desacelerar junto com você. É quase hipnótico. O ambiente, antes tomado pelo caos, começa a se ajustar à tua frequência. Esse é o poder invisível de quem controla não apenas o que diz, mas como diz. E o mais interessante é que quando você domina o ambiente, o outro sente, mas não entende o porquê. Ele apenas percebe que perdeu o ritmo, que a energia da conversa não está mais sob o comando dele. Essa é a essência do controle sutil. Aquele que se impõe sem ruído, sem confronto, apenas pela presença. Ao entender isso, você se torna alguém que não apenas fala com poder, mas irradia equilíbrio. E quando o ambiente inteiro se curva à tua calma, vem a última e talvez mais nobre habilidade de todas: saber a hora de sair, com elegância, deixando no ar a sensação de que o verdadeiro vencedor é sempre aquele que não precisa continuar. Há momentos em que continuar uma conversa não é sinal de força, mas de desperdício. Saber a hora certa de sair é uma das habilidades mais refinadas do domínio emocional.
A maioria insiste em ter a última palavra, em provar um ponto, em convencer o outro. Só que muitas vezes o verdadeiro poder está em encerrar o diálogo antes que ele se transforme em disputa. É quando você percebe que o silêncio e a saída são mais fortes que qualquer argumento. A saída elegante começa com percepção. Você sente quando o tom da conversa deixa de ser produtivo e passa a ser ego contra ego. Nesse instante, não adianta insistir. Quem sabe se retirar transmite uma mensagem muito mais poderosa do que quem permanece discutindo. É a demonstração de que você não precisa vencer o outro para se sentir em paz. Mas sair com elegância não significa virar as costas friamente. É olhar firme, agradecer pelo diálogo e dizer algo simples como "entendi seu ponto". Isso desarma qualquer tentativa de prolongar o conflito. A frase mostra maturidade e encerra o ciclo sem ruído. O outro, mesmo que tente continuar, sente que perdeu o terreno emocional, porque você encerrou a discussão no seu tempo, não no dele. Essa habilidade muda completamente a forma como as pessoas te veem. Elas percebem que você não se deixa arrastar por emoções pequenas, que tem autocontrole e discernimento. E o respeito cresce, mesmo que o outro não admita. Porque quem sabe parar mostra que domina o impulso, e dominar o impulso é o que diferencia os fortes dos instáveis. A saída elegante é também uma forma de proteção. Ao se retirar no momento certo, você evita desgastes desnecessários e conserva sua energia. E o mais interessante é que muitas vezes o silêncio que vem depois ecoa mais forte do que qualquer discurso. O outro fica pensando na sua calma, na sua serenidade e percebe que perdeu o controle que achava ter. Com o tempo, você passa a enxergar o valor de não disputar tudo. Nem toda conversa precisa de conclusão, nem toda ofensa merece resposta. Saber quando ir embora é entender que a vitória não está em convencer, mas em permanecer inteiro. Essa postura te coloca acima da briga e não dentro dela. E é justamente essa mentalidade de quem não precisa provar nada, de quem controla cada emoção e movimento, que define o próximo e último ponto dessa jornada. O código dos inabaláveis, o conjunto de princípios que transforma o autocontrole em uma força permanente, imune a qualquer provocação. Chega um ponto em que você não precisa mais provar força. Ela simplesmente é sentida. Os inabaláveis vivem nesse estado. Não são pessoas frias, mas conscientes. Elas dominam o próprio temperamento de tal forma que nenhuma palavra, olhar ou atitude é capaz de tirá-las do eixo. E o que mais impressiona é que não se trata de orgulho, e sim de paz interior. Elas não precisam reagir porque sabem que nada externo tem o poder de abalar quem já está em equilíbrio por dentro. O código dos inabaláveis começa com uma verdade simples: quem controla a si mesmo, controla tudo ao redor. As pessoas emocionalmente fracas precisam gritar, justificar e reagir para se sentirem fortes. Já os emocionalmente maduros se impõem pelo silêncio, pela coerência e pela calma. Sua presença basta. Quando entram em uma conversa, o ambiente muda. Não porque exigem respeito, mas porque o irradiam. Essas pessoas entenderam que a vitória real não está em ganhar discussões, e sim em preservar a própria paz. Não lutam contra o mundo, lutam contra o impulso. Não querem ter razão, querem ter clareza. E é essa clareza que as torna imbatíveis. Enquanto os outros se afogam em emoções momentâneas, elas respiram fundo e seguem estáveis, como se o caos ao redor não tivesse força suficiente para arranhá-las. O inabalável não busca admiração, mas naturalmente a recebe. As pessoas o respeitam porque ele representa o que muitos desejam ser. Alguém que não se abala por pouco, que escolhe suas batalhas e nunca se rebaixa ao nível da provocação. Ele sabe que o verdadeiro poder é silencioso e que a serenidade é uma forma de gritar sem levantar a voz.
Mas não pense que isso surge de um dia para o outro. Tornar-se inabalável é resultado de prática constante, de se observar, controlar a respiração, administrar as reações e agir com propósito. É uma jornada que exige disciplina, mas que entrega algo raro, a sensação de liberdade total, porque quando nada te tira do equilíbrio, ninguém mais tem controle sobre você. E talvez esse seja o ponto mais poderoso de todos. Entender que o respeito que você busca fora começa dentro. Quanto mais você se conhece, menos o mundo te desestabiliza. Quanto mais você domina suas emoções, mais fácil fica guiar qualquer conversa, relação ou desafio. O verdadeiro poder não é externo, é o domínio sobre o próprio centro. No fim, o código dos inabaláveis é simples, mas transformador. Não reaja, direcione, não exploda, compreenda, não fuja, observe. A força está em permanecer calmo quando todos perdem a cabeça, porque quem mantém a mente firme, o olhar sereno e o coração em silêncio, nunca perde. Ele apenas escolhe quando e como vencer. Agora que você chegou até aqui, pare por um instante e reflita. Quantas vezes você perdeu a calma e percebeu depois que poderia ter vencido simplesmente ficando em silêncio? Esse vídeo foi um lembrete de que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, mas em saber quando falar, quando ouvir e quando se calar. Quem domina a si mesmo se torna invencível, porque nenhuma palavra, provocação ou atitude externa é capaz de quebrar aquilo que já está fortalecido por dentro. Você não precisa mudar o mundo inteiro. Basta mudar a forma como reage a ele. É assim que as pessoas fortes se destacam. Não por controlarem os outros, mas por controlarem a si mesmas. E a partir de hoje, toda vez que uma conversa se tornar tensa, lembre-se, quem se mantém calmo já está vencendo. A sua serenidade é o que mais desarma quem tenta te atacar. Agora, eu quero te ouvir. Escreva aqui nos comentários a frase: "Eu escolho o controle", se você decidiu assumir o comando das suas emoções a partir de agora. Mostre que você faz parte do grupo dos que não se deixam manipular pelo calor do momento. Quero ver essa frase dominando os comentários, porque ela representa o início da sua virada. Lembre-se, nada nem ninguém tem mais poder sobre você do que sua própria mente. Mude a forma como você reage e o mundo mudará a forma como te trata. Não permita que o barulho dos outros silencie a sua paz. O autocontrole é a verdadeira liberdade. Muito obrigado por assistir até o final. Se esse conteúdo te fez refletir, assista agora o vídeo que está aparecendo no card. Ele vai te ajudar a fortalecer ainda mais essa nova mentalidade. E não se esqueça de acessar o link nos comentários fixados, onde eu deixei conteúdos exclusivos que vão te transformar ainda mais.